Quero ver só se não toca meu telefone aqui. Alguma coisa vai acontecer, fiquem tranquilos. Sempre acontece. Sempre assim, tá de boa. O bom é que todo mundo está no mesmo barco, então... Isso. Legal. Espera só um minutinho que o pessoal vai entrando gradativamente, né? Tá só crescendo aqui a barra. Boa tarde, galera. Rony Ramos, boa tarde. Rony, Rodrigo, boa tarde. Overlog, show de bola. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver você. Opa, meu assistente respondeu. É educada, pelo menos, né? Ela É isso. educada aqui, a Google. É o Google. Vamos lá, galera. Sempre tem os atrasadinhos de plantão, né? Que uns 5 minutinhos e tal, mas acho que pode, de repente, começar, sei lá, 3 Já e 5. fazendo as apresentações. Tá bom. Legal. Aí tá a galera entrando aí. Já, Dudu tá gravando. Então, galera, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela participação de todos. Aí, o pessoal está entrando aí. Participantes, acho que queria agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade. Arthur da ACE, obrigado mais uma vez. Diego Pérez da SMU, Start Me Up, né, por ter aceitado o nosso convite aí, o terceiro episódio da nossa série aí falando sobre Venture Capital, né, focado muito nos investimentos de startups no early stage. Então, né, fazendo uma recapitulação aí do que foi o primeiro episódio, o segundo, acho que no primeiro a gente falou muito sobre o que são bons empreendedores, né, o que atrai aí o olhar dos investidores no quesito time, né, então os bons sócios. No segundo episódio a gente falou sobre bons negócios, né, então bons times trazendo bons negócios, né, e a ideia de hoje nesse papo, né, descontraído, leve, é a gente falar de como que acontecem bons deals, né, bons negócios, né, de investimento, bons investimentos nessas equipes, nessas empresas. Então, eu queria começar aí, como sempre, pedindo para a gente fazer um tweet pitch da tese de cada convidado aí. A gente brinca com as startups que a gente pede para eles fazerem pitch. Agora é a hora que eles... vamos ver os investidores fazendo pitch. Então, eu pedi aí Arthur para se apresentar, falar um pouquinho aí qual é a tese da ACE, o que vocês estão buscando, e depois o Diegão aí. Obrigado mais uma vez. Valeu, André, valeu, Dudu, obrigado pelo convite, grande prazer estar aqui com vocês. Gosto muito do trabalho da Cotidiana, a gente já troca muita figurinha há muitos anos. Antes de vocês entrarem aqui, a gente já estava falando que a gente já está virando meio vovô do ecossistema, né? Que é um ecossistema novo e a gente está desde o início na jornada, então é legal ver também o quanto a gente evoluiu, né? Então a ACE, vários devem conhecer, mas a gente tem 8 anos de história. A gente começou como uma aceleradora, investindo em startups sempre no primeiro cheque institucional, vai da vida de uma startup, geralmente é isso que aconteceu na nossa história. Para encurtar a história de lá para cá, a gente acelerou 450 startups e fez perto de 120 investimentos. A gente sempre teve um programa de aceleração que foi dividido em uma fase já de tração, né? Então a gente criou essa lógica para ajudar empreendedores com mais amplitude, e com isso a gente acelerou as 450 e investiu em 120. Tivemos 17 exits ao longo da nossa história. Esse ano, incrivelmente, está sendo um ano bom para liquidez. A gente já fez 3 exits, tem algumas coisas encaminhadas também para acontecer e ser anunciada. Atuamos no Seed, somos apaixonados por esse estágio, a gente vê que esse ainda é o grande gap no Brasil, né? O Vale da Morte ainda acontece de maneira mais acelerada do que em outros ecossistemas maduros, e o nosso propósito é ajudar os empreendedores a chegarem nesse próximo nível, que aí é um nível já de crescimento e escala,
com mais propriedade, não necessariamente mais capital, mas tem reduzir as incertezas ao longo dessa jornada do seed. Então, nós temos uma predileção por B2B, essa, como os sócios forjaram a história na indústria e em outras coisas, é a nossa conexão também mais forte com corporações. A gente também tem um braço de consultoria, que é o Ace Cortex, que ajuda a rodar os programas aí do BTG Pactual, da BASF, da Renner e por aí vai. E a gente tem, hoje a gente está olhando bastante para mercados ineficientes no Brasil, então coisa que tem bastante oportunidade, ou segmentos de mercado onde o Brasil pode ter cases globais. Então, nesse sentido, a gente olha bastante hoje para setores como serviços financeiros, agronegócio, logística e saúde. Não quer dizer que a gente não olhe outros segmentos, mas esses são os segmentos que a gente está com uma lupa maior aqui em 2020. Tá? E espero que a gente consiga fazer uma troca boa aqui de conhecimento. Legal, muito obrigado, Arthur. Obrigado mesmo. Desde aquele vinho lá que a gente tomou, né, a gente não estava se falando tanto. Valeu. É verdade, é verdade. Valeu. Aí, Diegão, manda ver aí um pouquinho. Bom, legal. Primeiro, obrigado pelo convite aí, Cotidiano, parceira nossa, né? A gente sempre tenta se conectar. Quando eu vou para Brasília, eu sempre passo na sede da Coti, conheço as pessoas lá. Falando um pouco sobre a SMU, né? Nós somos uma plataforma de investimento colaborativo, né? Crowdfunding. A gente surgiu em 2015, que foi um momento pré-regulação, ainda não existia a regra de crowdfunding no Brasil. E a regra surgiu em 2017 e vem crescendo bastante. Os números vêm mostrando consolidação, né? No total, a gente já fez 17 deals desde então. Todas as empresas que a gente sobe na plataforma, a gente investe também. A gente compromete capital próprio dos sócios e de alguns angels e family offices que a gente conseguiu se capitalizar recentemente para colocar aí no capital destinado para isso. E a gente também tem, então a gente considera que tem essas 17 empresas no portfólio, né? Mais outras por vir aí que nosso pipeline nunca para, né? Nossa tese de investimento, a gente é um pouco agnóstico a modelos de negócio, a gente se prende um pouco mais no estágio, né? Mas como o Arthur falou, a gente tem predileção por algumas coisas, então a gente gosta muito de B2C, tá? O B2C, assim, ele é muito interessante, ele gera engajamento, ele tem uma base construída de usuários daquele serviço, muitas vezes ele se conecta com uma causa, as pessoas que investem nesses negócios com a gente geralmente se identificam com ele, seja por um lifestyle, seja por uma questão do produto em si, ela já consome aquele produto ou serviço. Então isso é muito fácil de gerar essa conexão e atrair o público investidor para investir com a gente, né? Mas a gente já fez algumas B2B, tem coisa B2B que funciona bem para crowdfunding também, principalmente aquelas que você consegue mostrar de uma maneira fácil como funciona aquela solução, né? Se for alguma coisa muito técnica, assim, muito específica de algum mercado, talvez não tenha tanta adesão para crowdfunding, né? E falando algumas coisas de números da nossa plataforma, né? Que nem falou, a gente já captou 17 deals, movimentou mais de 20 milhões de reais distribuídos nesses 17 deals. A gente tem 25 mil investidores cadastrados na nossa plataforma, aptos a qualquer momento fazer investimento. Desses 25 mil, perto de 10 mil já fizeram pelo menos um investimento. Então, um número até bem significativo. Ticket médio de 10 mil reais por investidor. Tem investidor que coloca o mínimo, que a gente trabalha hoje com o mínimo de R$1.000, mas tem investidor que coloca 50, 100, 150 mil reais também por rodada. Muitos deles no cartão de crédito, usa o cartão de crédito para investir, que aí já começa a acumular umas milhas boas aí também, né? Então, é uma das interesses e vantagens de investir com a gente. E, enfim, esse é um pouco do que a gente investe, do que a gente busca. Só falar dos cheques, são cheques que começam em 500 mil reais e pode chegar até 5 milhões, que nem falado. Pô, excelente. Obrigado, Diegão. Obrigado mais uma vez aí por aceitar nosso convite, né? E vamos agora adentrar aí no nosso tema, que é, né, tentar entender um pouco como que esses deals ocorrem, o que precisa ter, trabalhar um pouco de métrica, entender aí tamanho de cheque, valuation, né? Eu acho que
todo mundo, né, questiona aí como que os valuations, como que acontece, como que vocês precificam as empresas no estágio. Então, eu queria, né, falar um pouquinho disso, né, da gente, né, o que faz uma empresa aí B2C ou B2B, né? E legal que a gente tem os dois tracks aí agora, né, no nosso papo. O que faz uma empresa, né, no estágio de seed captar, né, R$ 1 milhão, né? Vamos colocar esse cheque aí, R$ 1 milhão, né? O que faz essa empresa ter um deal, entendendo que já é um bom time, que já é um bom negócio, né? E, pô, R$ 1 milhão, o que precisa, né? Quais são as métricas, né? E aí cada um falando, pô, no B2B, no B2C, né? O que vocês aí na experiência têm visto aí como fator assim, cara, um bom time num mercado que é potencial, né? Vai conseguir captar o cheque de R$ 1 milhão, né? Então, queria que cada um falasse aí da experiência nesse sentido, para a gente começar no aquecimento aí do papo. Se quiser, eu posso fazer uma introdução aqui. Acho que vale trazer um pouco de dado e grandes médias do ecossistema brasileiro e também fazer um disclaimer de que não existe uma receita de bolo. Então, eu vou usar isso como premissa e aí talvez em cima disso a gente vai colocando algumas exceções. Mas nas grandes médias, o que a gente acompanha aí, desde o topo do funil da ACE, né? Mesmo as empresas que a gente não investiu, que ao longo da nossa vida aí está batendo 25, 27 mil aplicações desde que a gente começou. Então, você também começa a monitorar o antiportfólio, né? Tem coisa muito boa que passou aqui que a gente não investiu, que a gente sente aquele fomozinho, né? Sente, né? Então, a gente começa a avaliar um pouco isso. E aí, o que a gente anda percebendo, né? Que numa jornada de seed, um empreendedor, do momento que ele abriu o CNPJ e começou a faturar ou a trazer os primeiros clientes, é uma jornada de 3 a 5 anos. Menos do que isso, raramente ele vai chegar naquele product market fit que a gente fala, né? As incertezas são muito grandes, você tem que pivotar muitas vezes. Então, o número mágico também de quanto de dinheiro de seed eu vou ter que pegar varia bastante, mas nas grandes médias a gente entende também que com menos de R$ 1 milhão dificilmente se chega em Product Market Fit e às vezes vai até uns 5 milhões de reais, como a gente estava comentando antes aqui, 4 a 5 milhões de reais. O fato é que assim, tem o sonho do empreendedor, falar assim, pô, eu vou captar tudo de uma vez, né? Eu vou pegar um pedacinho da ACE, um pedacinho da Cotidiano na mesma rodada, complementar lá dentro da Start Me Up, vou fazer minha rodada aqui, seguir minha vida e esse dinheiro vai me levar até a Série A. Porém, a jornada é muito diferente disso, né? Então, a recomendação que a gente sempre passa não é muito diferente da cartilha do Venture Capital, e é você ter, baseado na premissa do teu business hoje, versus o próximo milestone que você quer chegar, pensando em contratação de pessoas, desenvolvimento de produto, marketing e vendas, qual que é o dinheiro necessário para você captar por pelo menos 12 meses, sendo que o ideal é de 18 a 24 meses de queima aí até, e aí somado também com uma tração, né, com quanto eu vou capturar de receita mais o que eu vou captar, isso deveria te levar aí entre 18 e 24 meses. Então, às vezes é muito comum a gente pegar empreendedor que capta pouco, então assim, vou captar 300 mil e achar que vai rodar 1 ano e meio a empresa, difícil. Até porque hoje o salário, vamos tirar o Covid da conta, mas até 2019, a briga por talentos no Brasil é tão grande que tem cara saindo da Unicamp lá ganhando 15 pau por mês. Então, isso tem que estar na conta do teu plano de negócio para o CID também, né? Para você, ou, ao invés de eu contratar quatro desenvolvedores júnior ou 2 sênior, o que vale mais a pena em termos de curva de aprendizado? Aí, tirando a parte do talento do empreendedor para fazer captação, etc., eu acho que R$ 1 milhão talvez leve um empreendedor hoje nas grandes médias a uns 15 a 18 meses de runway, se for um B2B, SaaS, alguma coisa assim. Né? Então, é um pouco isso que eu vejo.
acho que hoje, no contexto 2020, existe dinheiro para fazer rodadas de 1 milhão? Existe dinheiro. Está aqui 3 players que fazem esse tipo de rodada, né? Mas talvez não vá ter alguém que vá sempre fazer sozinho. Então, o co-investimento faz muito sentido. Daí até passo a bola aí para o Diego para falar um pouquinho do como o equity crowdfunding, por exemplo, é importante nessa jornada de primeira rodada, segunda rodada. Mas eu vejo que o empreendedor, durante a fase seed, ele vai fazer aí de 3 rodadas a 4 rodadas, dividindo esse 1 a 5 milhões de reais Baseado com base nos parcelas. Exatamente. A gente estava É. comentando antes aí do tamanho do seed, né? Que o seed agora está chegando até os 5 milhões, até chegar na rodada Série A de fato, né? Então, essa importância de ser faseado, mas entendendo a pista, né? Quanto de pista isso te entrega, né? Legal. Isso tudo que foi falado faz muito sentido também para a dinâmica do crowdfunding, como a gente atua, né? Então, por ser coletivo, colaborativo, já pressupõe co-investimento, né? Mas a gente tenta não deixar muito só na mão do público investidor, mas também trazer investidores experientes para investir com a gente. Foi o case da Cotidiano também. A Cotidiano, ela lidera algumas rodadas de investimento com a gente se conecta com alguns fundos pré-seed, seed também, grupos de investidores anjo, aceleradoras que têm cheque para follow-on, por exemplo, depois da captação, depois da aceleração, ou então corporates, eventualmente também. Já aconteceu de corporates quererem co-investir num negócio que era estratégico para elas, né? Falando um pouco sobre essa questão do tamanho do cheque, discussão de valuation, inclusive, para a seed, né, que é um pouco complexo, né? Porque, que nem o Arthur falou, não existe receita de bolo. É difícil você trabalhar com uma forma para vários tipos de negócio. Mas o que a gente costuma usar na SMU, a gente trabalha com marcas d'água. Então, por exemplo, se você quer captar entre 500 mil e 1 milhão, a gente tem algumas marcas que, seu valuation deveria ser algo próximo disso aqui. E aí a gente joga as variáveis de acordo com o modelo de negócio, se é um SaaS, se é um marketplace, se é, enfim, produto direto para o consumidor. E aí a gente vai calibrando até chegar. Se tiver muito fora dessa marca d'água, aí a gente tenta não entrar muito em discussão, porque sabe que alguém vai ser, né? Então a gente prefere cada um seguir o seu caminho. Mas a gente sempre tenta ser transparente o máximo possível, falar assim, tá muito fora e se você estiver disposto a entrar, ok, né? Mas é tudo na base da conversa, né? Então, assim, em tese, assim, se uma empresa quer captar 500 mil com a gente, por exemplo, que é o ponto de partida, a gente trabalha com valuations ali aproximadamente de 5 milhões, 6 milhões, entendeu? E aí vai subindo gradativamente. E quando chega na última camada, que são as empresas que a gente divide em pré-seed 1 e 2, seed 1 e 2. Quando chega no seed 2, que são aquelas empresas que já estão querendo captar quase os 5 milhões, o limite regulatório, né, ou um pouco menos, 3 milhões, 3 milhões e meio, aí a gente já vê valuations mais justificados em 25, 30 milhões, entendeu? Então é mais ou menos uma relação próxima disso, né? Então a gente não usa sempre a mesma métrica, mas a gente tem marcas d'água que a gente costuma usar como baliza. Legal, excelente. E também queria que a gente falasse um pouco aí que quando a gente fala de valuation, mas as rodadas seeds, a tendência é tudo fazer mútuo, né? Mútuo conversível e deixar o valuation lá para a turma que vem depois, né? Cravar esse número lá para a turma que vem depois. É mais uma expectativa de valuation lá na frente, né? E aí... se você me permite dar continuidade até nesse tema, porque eu até tinha pensado em expor isso na minha fala, mas eu achei que eu ia me alongar muito. Manda ver. Esse modelo é um que a gente vem adotando muito, tá? Que é o SAFE, né? Que é utilizado no mercado, Simple Agreement for Future Equity, que aqui no Brasil a gente chama contrato de opção futura, né? E tem funcionado muito, entendeu? Porque assim, você estabelece um piso e um teto de valuation, né? Falou assim, a gente acha que é mais ou menos alguma coisa entre 5 e 7, talvez, números hipotéticos aqui, né? E aí você consegue justificar, por exemplo, para o founder, que o valuation dele tem uma variação, está dentro daquilo. Você consegue defender para o investidor,
que o investidor ele não vai ficar tão frustrado se ficar um pouco abaixo do que ele investiu, vai ficar um feliz se for um pouco acima. E na próxima rodada você não entra em discussões dos contratos antigos, entendeu? Porque o contrato antigo está acompanhando o próximo contrato. Então, assim, isso caiu como uma luva para a gente já tentou usar no passado, no começo da nossa operação, mas na época, talvez o mercado não estava maduro o suficiente para entender essa dinâmica, né? E a gente gastava muita energia para explicar. Hoje em dia não, hoje em dia os empreendedores já conhecem, os investidores já conhecem, mesmo os investidores de crowdfunding que não são tão sofisticados como angels ou fundos, mas eles já assimilam, já entendem, já pegam rápido e a gente consegue colocar isso em prática. Legal, então é aquele o clássico lá do início, lá como você falou, dos vovôs aqui, né? Do desconto e valuation cap, né? Então Isso. hoje acho que isso já tá entrando mais no dia a dia da turma que investe seed, né? E também todo mundo, próprios empreendedores já entram nessa dinâmica, né? Bem legal, bem legal. Prazer. Arthur, quer complementar? E assim, eu também acho que tem uma evolução de conhecimento, de repertório que está ajudando muito a gente a enquadrar boas práticas de Vale do Silício no Brasil. Então, já dá para fazer uma realidade convertible notes aqui e tudo mais. Mas tem uma coisa importante que eu vejo em qualquer investidor minimamente profissional, tá? Então, uma casa que tem várias startups e também administra dinheiro de terceiros, ela tem que olhar retorno, né? Então, esse é um ponto muito importante que para o empreendedor, ele precisa começar a pensar um pouco na lógica do investidor que está colocando o dinheiro. Então, o valuation cap, em alguns casos, ele é uma forma de precificação, porque você fala assim, pô, eu não vou entrar por menos de... Se passar o teu valuation na próxima rodada, o meu cap é esse daqui, então eu vou converter aqui. Aí você pode usar o cap com desconto, né? Então eu vou fazer isso, botar um desconto, então minha participação vai ser tanto. Então, não deixa de ser uma forma também de precificação durante a fase do seed. Mas os empreendedores têm que entender que eles estão ali dentro de uma tese, seja de um anjo, de uma aceleradora, de uma casa de VC, alguma coisa assim. E que o ciclo de saída de um anjo dificilmente vai ser menos do que 5, 6 anos, e de que um venture capital vai ser menos do que 8 e 10 anos para sair, porque o fundo ele nasce, ele tem 4 anos para investir e depois ele tem 6 anos aí para nutrir e sair, tá? E quando o VC ele capta, ele fez um commitment com o cotista dele, com o LP. E ele conseguiu convencer o LP dele que aquela classe de ativos venture capital vai dar um retorno superior a algum outro benchmark, que seja o S&P ou a Bovespa ou alguma coisa assim. Então, no bottom line da vida de um VC, de um grupo de anjos, de alguma coisa, ou na carteira pessoal de um anjo, ele vai falar assim, bom, vou botar o dinheiro aqui, eu vou ajudar, eu sou do ecossistema, vou dar smart money, BizDev e tal, mas lá na frente eu estou esperando sair a uma taxa superior versus um custo de oportunidade que eu estou tendo. Então, isso também faz parte da conta, tá? Se às vezes no seed você entra também com valuations muito proibitivos, você acaba afugentando alguém que pode te ajudar com mão na massa por conta de uma discussão de valuation que nesse momento não está fazendo muito sentido. Então, vale a pena rediscutir também um pouco dessa lógica aqui, tá? E só para não ser muito alongado, né? Nos últimos anos, nos últimos 2 anos, tem um papo muito forte no ecossistema brasileiro que é assim, se o empreendedor chegar com menos de 80% na mão dele na última rodada do seed, ele não vai conseguir captar na série A. Eu acho que isso é uma meia-verdade, tá? E por que eu acho que isso é uma meia-verdade? Estava fazendo, inclusive, uma live de segunda-feira com o Gabriel Cid da Dome e com o Alex Stefan da SP Ventures, que fazem série A e B, e fazem seed como nós aqui, mas eles não compactuam muito com isso. O que eles dizem é o seguinte, pô, se o empreendedor precisou pivotar 6, 7 vezes, ele precisou fazer rodadas intermediárias, bridgezinhos para complementar o runway, e com isso ele precisou diluir. E vamos supor que ele chegou
pré-série A com 65% de participação na mão dos founders, já diluiu 35%. Eu vou deixar de fazer o deal só por causa do cap table? Ou eu vou reunir os outros investidores e fazer um recap e aí sim fazer uma rodada mais limpa? Então, acho que também, por conta um pouco da profissionalização recente que aconteceu no Brasil, esse tipo de discussão está cada dia mais comum. Então, Legal. mesmo que você pegue um investidor anjo que queira já precificar um valuation, mas o cara é muito bom, ele é estratégico, ele vai funcionar como um advisor na tua empresa, não custa. Às vezes não custa abrir mão um pouquinho mais de equity para você fazer a coisa acontecer. Lógico, não vai pegar um shark lá que vai querer 40% do teu negócio por 300 mil reais. Isso é bem bizarro. Né? Tem uma linha... A gente tem que ter um programa também já aí, Arthur, para a gente começar a falar dessas coisas aí. Ah, legal, pô. Então, mas eu acho que isso é super importante, sim. Eu acho que é um balanço importante de correção, de valuation. Realmente, o valuation vai ser marcado na Série A, isso é um fato. Porque, de fato, a Série A, onde você vai ter que, geralmente, converter sua empresa numa SA, você vai ter que emitir ações e é equity direto. A Série A é equity direto. O que está antes da Série A, geralmente, é convertible note, é mútuo, dificilmente um investidor entra já com equity direto. Então, isso tem que ser levado em conta. Mas, nem lá, nem cá. Essa é a minha opinião. Legal. Acho que e o que você falou também, isso tá se espalhando, né? Série A, founder tem menos de 75%, 80%, vai cair, e a gente está pressionando o seed. E é como o Diego falou, né? Tá lá, pré-seed 1, pré-seed 2, seed 1, seed 2. Para chegar no Série A, tendo feito todas, né? Espremendo todo mundo, vai ser difícil também levantar isso. Né? Então, acho que Isso é uma forma dos fundos que são Series A peer para frente, dar uma pressionada aqui na galera que está na ponta do risco mais alta, né? Pressionar Então, a gente. nós também temos que dizer para vocês o outro lado da moeda. Né? Eu não tenho problema nenhum de falar com isso. Então, um dia a gente pode até fazer um debate aí com os fundos que estão puramente série A e B para a gente tentar chegar em algumas grandes médias mais justas para todo mundo. Né? Até porque o que você falou, a indústria ela precisa, né, precisa chegar no série A lá redondo, né? Mas redondo não só cap table, precisa chegar redondo tração, precisa chegar redondo um monte de coisa lá, né? Que é o trabalho que a gente faz aqui no CID. Então, a indústria ela funciona todo mundo conectado, né? Então, acho que isso é bem relevante mesmo. E, pô, eu queria, então, trazer essa discussão aí, cap table, né, tamanho de cheque, valuation, instrumento, acho que foi bem rico aí nosso primeiro papo. É assim, o que quando você falou aí, Arthur, trouxe essa questão da reflexão do retorno do investidor, né? Então, queria que a gente falasse um pouquinho dos exits, né? Que nem sempre acontecem lá no unicórnio, né? Acontece muito M&A para baixo, né? Então, o que a gente entende aí como um bom deal, né, para o investidor, o exit, né, bacana. Então, né, vocês tiveram alguns exits aí já na estrada, né, começaram aí com 8 anos. E o próprio Diego também, quando trata esse novo investidor, né, esse investidor anjo, que vem ali como o primeiro investimento, às vezes, dele, é um curioso ali do ecossistema de startup, quer começar uma belíssima porta de entrada para a gente atrair novos investidores, né? O que esse cara está esperando de retorno? Assim? O que está na cabeça dele ali? Né? A gente quer, né, vem formando aí na indústria de VC os múltiplos. Né? Eu brincava lá em 2016, a média nos Estados Unidos era 2,5x de retorno dos VCs. Aí eu brincava e falava assim, cara, isso é poupança. Em 10 anos da poupança dá isso. Né? Então, tudo bem que a gente teve uma ajuda boa aí, né? Selic baixando bastante, ajudou a gente aí nessa né, divulgação de uma nova classe de ativo que vem se consolidando no Brasil. Mas o que o investidor hoje espera de retorno? O que ele um bom múltiplo para ele em quanto tempo? Então, eu queria que falasse um pouquinho disso aí para a gente aprofundar nesse tempo. Vou passar para o Diego aí, que eu falei bastante. Vou dar a palavra para ele, depois eu vou. Claro, vamos lá. Bom, assim, olhando para dentro de casa, né? Assim, o nosso público investidor, ele se divide, né? Tem os investidores que são investidores líderes, né? Mais experientes que a gente convida para com a gente, que tem uma mentalidade assim um pouco mais
de portfólio mesmo, assim, né? E eles estão de olho na estratégia, estão compartilhando a estratégia deles com os demais investidores. Os demais investidores a gente considera como investidores financeiros e não investidores anjo, por exemplo, ou investidores sofisticados. Porque, assim, eles estão ou começando a experimentar um investimento diferente, que nunca investiram antes, que considera altamente alternativo, né? Ou eles se conectaram com aquele modelo de negócio e querem apoiar, né? Não necessariamente numa estratégia de portfólio de investimento. Mas a gente sempre passa essa educação para o público investidor para que eles também possam pensar no portfólio, né? A gente sempre fala assim, ó, não invista tudo que você tem numa empresa só. Se a gente aqui na SMU, a gente disponibiliza 1, 2, 3 empresas por mês para você investir, então, assim, continue acompanhando e continue investindo com a gente, né? E aí, e além disso, só um outro ponto também que eu queria colocar antes de ir para a resposta, a gente também criou um novo produto que funcionou bem, até mesmo no cenário de quarentena, que é o Venture Debt, né? A gente, na verdade, a gente não inventou, ele já existe, mas a gente trouxe ele para o crowdfunding. E o que é o Venture Debt, né? É nada mais do que você distribuir uma renda fixa, mas cujo ativo do investimento é um negócio digital, é uma startup, é uma empresa inovadora, né? E ali você consegue dar um retorno um pouco mais assertivo, né? Porque você cria um contrato que determina um índice ou um indexador, uma taxa de juros pré-determinada, e eventualmente você coloca um bônus só para dar um ânimo a mais, né? Um engajamento para o investidor entrar, tá? Então, dito isso, assim, no investimento, na nossa análise empírica, né, quando a gente busca as empresas, a gente sempre tem um número na cabeça que, assim, se é um investimento de risco e a cada 10 empresas que surgem, né, tem esse discurso, né, 9 vão morrer, então ele tem que demonstrar a capacidade de crescimento de pelo menos 10 vezes, né? A gente faz essa conta reversa, tá? Então a gente sempre não pede, né? A gente, nos bate-papos com o nosso público investidor, a gente sugere assim, cara, se você está investindo tal valor, tenha em mente que só vai ser algo muito bom para você se ele retornar pelo menos 10 vezes. Se retornar menos do que 10 vezes, ele não compensou o risco que você esteve exposto, você tinha outros ativos de renda variável, talvez que você poderia ter investido, que o risco era menor, né? É mais ou menos a mentalidade que a gente tenta passar. E já para o investidor de venture debt, né, de ativos de renda fixa, aí é o que está precificado no papel, né? Mas ali, assim, não tem as mesmas garantias de um CDB ou qualquer outro título financeiro disponível no mercado, como um FGC, que garante até 250 mil por CPF, etc. E aí, para compensar esse risco, a gente costuma trabalhar com parâmetros algo assim acima de 200% CDI, pelo menos, entendeu? Mas ainda assim, com o Selic a 3 agora, né, tendência a cair mais ainda, para mim tem que ser 400% acima, tá? O único complicador é que, assim, são empresas privadas, não financeiras, emitindo títulos de dívida. E a gente tem uma lei no Brasil que é a lei de usura, que fala que esse tipo de entidade não pode distribuir contratos de crédito acima de 12% ao ano, né? Mas a gente tem um way out para isso, que é assim, eu fecho no máximo 12%, mas eu também acrescento bônus por desempenho, né? Que é um kicker, que a gente chama, tá? Então, por exemplo, teve uma empresa que captou recentemente com a gente, que ela tinha uns equipamentos de desinfecção de ambientes, muito utilizada na indústria alimentícia, né? Porque na indústria você precisa estar o ambiente 100% esterilizado, mas assim, com uma adesão fortíssima por causa de Covid-19, especialmente nesses hospitais de campanha, carros de transporte de aplicativo, ambientes de saúde que precisam receber essas pessoas e eliminar o vírus, e eles começaram a receber vários contratos, né? E aí a gente tinha um bônus que era assim, você vai receber tantos por cento pré-fixado no contrato, mas se ele vender mais contratos para os clientes, atingir um número maior de contratantes, ele vai distribuir escalonadamente um pouquinho mais. E aí a gente consegue trabalhar essa dinâmica também. É como se fosse uma renda fixa variável, mas a gente estabelece o piso fixo e o resto é o que vier lucro.
Muito legal, Diego. E assim, parabéns aí pela inovação, cara. A gente está É, acompanhando direto, acho que foi puta sacada aí. é. E é um Depois, produto assim, só complementando assim, é um produto que tem adesão também para empresas de tech, tá? Não é só para economia real, indústria, etc. Porque assim, principalmente as empresas SaaS que a gente trabalha, né? Que eles têm antecipação de receita, né? isso, contratos de longo prazo, contratantes de alto volume, tem contratos ali de 5, 10, 15 milhões de reais para ele receber em 2, 3 anos, a gente consegue criar, empacotar isso numa antecipação de receita com desconto, cria um contrato, Quase que um FDIC, né? é um FDIC, uma espécie de FDIC, mas assim, securitizado dentro das regras do crowdfunding, né? É uma securitização, porque é valor mobiliário, né? É uma regra CVM, é uma securitização de um recebível de um contrato que a própria startup tem com um contratante de alto volume. Pô, muito legal. Eu queria que depois guarda essa pergunta, que eu queria que se falasse um pouquinho do mercado secundário aí, que vai dar liquidez aí para a turma também. E a gente está de olho nisso aí. Fala aí um pouquinho, Arthur. Na LP, É, você também já lida com os LPs também, né? Tem uma ideia também de assim, um pouco. os fundos geralmente, vamos pegar o clássico, né? O fundo tem maturidade de 10 anos. Então, você nunca pode olhar o retorno cash on cash sozinho. Você tem que olhar o retorno cash on cash na linha do tempo. Então, você tem que olhar o múltiplo e você tem que olhar a taxa interna de retorno. Então, para um fundo dar 3 vezes o que ele captou, já líquido de management fee e tal, é no mínimo 35% ao ano de taxa interna de retorno que você vai ter que obter. Um anjo, ele tem um ciclo menor do que o fundo, às vezes, tá? Então, se o Brasil não tem ainda um volume de série B, C, IPO, então nem se fala, né? Então, é difícil, o que acontece muito no Brasil e vários dos nossos exits aqui, a gente fez 17 exits, né? Então, vários dos nossos exits aconteceram por compras estratégicas, que não foram uma lógica que a gente tem startup que a gente ainda está hold, né? Então, ela já fez série B e já está seguindo lá. Mas boa parte disso é quando chega alguém com um checão na frente do empreendedor e fala, bicho, agora é hora de você ficar rico. Vai ficar ou não vai? Vai levar os anjos junto? Vai levar a aceleradora? Quem que você vai levar junto? Então, isso tudo faz parte da conta também. Então, eu acho que uma coisa é você fazer 10 vezes em 3 anos e outra coisa é fazer 10 vezes em 7. É muito pior. Se você fizer 10 em 3 anos, você fez um IRR altíssimo. Então, às vezes, vale a pena você... Então, essa é a lógica que eu acho que anjos, VCs também olham isso. Então, um fundo começou agora, 2020. Aí ele tem uma safra de 6 startups que ele investiu, sei lá, agora em 2020. Tem algumas que ele vai segurar até o fim da vida do fundo, mas tem algumas que ele pode fazer um early exit, ele pode fazer uma secundária, de forma que isso, ao longo do balanço do portfólio dele, vai dar um IRR superior à média de mercado. Então, para você conseguir 30%, 35% ao ano, você está no quartil mais alto assim do mundo do venture capital. Você falou de 2,5, o cara já está ali no terceiro quartil, né? Muito raro. Hoje os fundos é que eles não falam, né? O fundo não fala muito a performance, mas os fundos fazem 0,8, 0,7, às vezes está pagando almoço para comprar janta em alguns casos. Mas isso faz parte da maturidade do ecossistema. Então, assim, no nosso caso, a gente já fez múltiplo de 180 vezes o que a gente investiu, 135 vezes. Depende do time que você entra e do time de saída. O que eu falo muito com o time aqui, que faz a gestão do portfólio, qual que é a data limite para a gente vender essa startup? E é como se fosse um estoque de produto. Chega uma hora que entrou no shelf life, ele está vencendo, você tem que tentar arrumar um jeito de maximizar aquela rentabilidade. Quem entra no seed tem um papel que é ajudar o empreendedor a chegar no product market fit. Da série A para frente, são outras questões. São questões de governança, são questões de processo, cultura. Você vai ter 200 funcionários, é diferente de você gerir 10. E não quer dizer que o anjo ou que o micro VC não vai fazer, mas
vai ter gente boa lá para ajudar. Então, você também vai, se você vai reduzindo o seu papel de smart money ao longo da vida da startup, você tem que começar a ver se não é hora de você sair do negócio. Então, é muito típico chegar numa série A, numa série B mais, o líder da série B fala, olha, eu vou entrar desde que os anjos saiam, tá? Que está aqui uma oferta secundária para os anjos, muito obrigado, vamos limpar esse cap table e tal. Então, o VC tem, o anjo tal, tem que olhar isso. E tem uma outra estratégia que não se fala muito, que é o early exit. Então, você já entrar no cap table da startup, prevendo que ela não vai seguir uma rota de VC, prevendo que ela vai ser vendida por um estratégico antes, às vezes, da série A. Vai ser uma startup que vai conseguir, sei lá, fazer um múltiplo de 5 vezes o ARR dela, que vai valer 30 a 50 milhões de reais, e você vai sair junto com o cara. Então, tudo depende muito da estratégia, do balanço que você faz, né? No caso da Ace, a gente faz um balanço das duas coisas. Então, toda vez que a gente vai tomar uma decisão de investimento, a gente faz uma aposta de futuro, que é bem mãe de Iná isso, né? Não tem nenhuma ciência por trás, mas a gente fala, pô, essa startup tem características de seguir uma rota de venture capital ou tem mais uma característica de um comprador estratégico muito em breve? Isso vai drivar a maturidade do nosso investimento e da nossa saída em relação a cada um que a gente faz. E se você vai fazendo isso, startup a startup, a tendência é que você maximiza a taxa interna de retorno daquele seu vintage, daquele ano, ao longo do tempo e, sinceramente, a gente não curte muito essa coisa de, puta, eu vou apostar em 10, spray and pray, em 2020 e uma vai rampar. Eu prefiro tentar rampar 3 ou 4, às vezes com uma rentabilidade menor, mas eu provoquei um impacto maior na vida do empreendedor e do ecossistema. Legal, excelente. Diegão, então puxa um pouco aí fala um pouquinho do secundário aí, conta pra gente um pouquinho do que está vindo aí. Muito me interessa esse papo, vou aprender agora. O Diegão aí, para quem não sabe também, Diego é da BF, a BFintex, né, Diego? Isso. Fala um pouquinho desse outro papel, esse outro chapéu aí, que está acompanhando a regulação e que traz uma novidade importantíssima aí, que é o secundário, né? Então... Isso. Assim, além de empreendedor, eu também tenho um papel de entidade representativa de mercado, né? Que é a BFintex, a Associação Brasileira de Fintechs. E lá na BFintex a gente tem uma interação constante com agências reguladoras, poder legislativo, tal, para tentar desenvolver esse mercado, né? Então é comum quando eu visito vocês aí em Brasília, porque eu tive também uma agenda no Banco Central, Ministério da Economia, alguma coisa assim. Né? É do ladinho, né? É pertinho, é bom que dá para fazer tudo rapidinho, encontra amigos, toma uma cerveja e vai embora. É isso. E aí, assim, uma dessas agendas, a gente vem conversando com a CVM, mesmo fora da BFintex, eu já conversava pela SMU mesmo, mas foi apresentado no final do ano passado e agora no primeiro trimestre foi consolidado uma revisão da norma de crowdfunding, né? E a norma anterior, ela só previa a emissão primária. O que é isso, né? A empresa ela vai a mercado, distribui os seus contratos de investimento e o investidor adquire aquilo primariamente. Mas ela vedava a negociação secundária. Não quer dizer assim, não que proíba do investidor vender a parte dele. Ele pode vender sim, tá? Ele tem liberdade para vender aquele investimento que ele fez para quem ele quiser. Mas ela vedava a criação de um ambiente organizado para que isso acontecesse, uma espécie de bolsa. Então, estava uma vedação expressa. A plataforma de crowdfunding não pode ofertar negociação secundária dos papéis ali emitidos. Mas a gente sempre batia na tecla da CVM e falava assim, olha, isso aqui é uma questão de ovo-galinha, né? Porque assim, se eu não tenho secundário, eu não dou vazão para o primário. Se eu não dou vazão para o primário, as pessoas não entram no primário também. Porque tem muita gente que fala assim, não vou investir porque eu não sei quando eu vou sair. Felizmente, o grande público do investimento brasileiro é averso a risco, né? A esse tipo de liquidez, eu diria, averso à falta de liquidez. E aí a CVM sempre falava assim, não, mas tenta crescer um pouquinho mais e a gente negocia, né? Mas aí a gente conseguiu fazer a lição de casa, a gente cresceu e eles foram mais solidários. E aí eles apresentaram, ainda de uma maneira um pouco tímida, tá? Mas já é um primeiro passo, que as plataformas elas vão poder, dentro do seu ambiente, organizar a negociação secundária dos ativos que ali foram emitidos, tá? Então, assim, se teve uma empresa que captou comigo, por exemplo, a origem aí do portfólio da Cotidiano, e aí o investidor quiser
fazer um bid na participação dele para outros investidores, ele vai poder fazer isso de acordo com a nova regra, tá? Mas tem algumas limitações, algumas restrições que ainda tornam um pouco do jeito que a gente gostaria que fosse, mas suficiente para começar. Por outro lado, também é apresentada uma consulta pública que já foi encerrada e inclusive já tem até a norma vigente, que é do sandbox regulatório, né? O que é o sandbox regulatório? É um ambiente de testes onde a CVM vai receber as fintechs que atuam no mercado de capitais, né, de investimentos, e vai falar assim, ó, me apresentem soluções que são inovadoras do ponto de vista de tecnologia, né, que vai trazer eficiência para o mercado de capitais, e por questões regulatórias você não consegue desenvolver no Brasil, tá? Então, assim, antes mesmo de vir a reforma do crowdfunding, que está estimado mais no final do ano, talvez começo do ano que vem, a gente eventualmente pode apresentar um pleito na CVM para liberar um mercado secundário um pouco até mais amplo do que o que foi proposto para crowdfunding, ou eventualmente até para empresas que não captaram no crowdfunding, entendeu? Então, criar um ambiente para que investidores que estão com seus mútuos ali na mão queiram dar vazão ou queiram sair de um negócio, ou porque não está mais, ou porque teve outras prioridades, ou porque está com uma oportunidade diferente na mão e precisa de liquidez, ele vai eventualmente ter esse ambiente para conseguir. Mas ainda assim, não tem nada rodando, tá? Não tem nada liberado ainda, mas estamos muito próximos de ter esse cenário de clareza aí para a gente. Legal, acho que de um modo geral é isso que vocês dois comentaram, né? Da maturidade do nosso mercado de capitais, né? E da maturidade do mercado de venture capital dentro do mercado de capitais, né? Então, você vê, né, no início lá os investidores anjos e os fundos lá na frente, né? Tinha esse vale todo. Agora muito mais atores, né, se conectando nessa esteira, né? E também dando liquidez para a base, né? Então acho que você vê que a liquidez que só acontece no IPO, no M&A, né, não acontecendo, podendo ter outros tempos aí, outros tempos e movimentos aí durante a jornada. Muito bom. Eu vou pegar agora as perguntas, e aqui tem uma pergunta do Pedro Henrique, que fala o seguinte: Diego, qual a sua impressão da abertura legal para as fintechs concederem crédito às pequenas e médias empresas pelo Pronamp, Lei 13.999 de 2020, vão ter competitividade com os grandes bancos? Aí já puxando teu chapéu aí também. Vai ser um mercado muito interessante, né? Isso foi algo que a gente puxou lá na BFintex. Eu sei que não é o tópico aqui, mas falando brevemente para não deixar sem resposta, porque teve muito injeção de recurso no sistema financeiro para micros e pequenas empresas, para a economia como um todo. Na verdade, teve mais de R$ 1 trilhão que foi injetado via Banco Central, mas as empresas na ponta não estão recebendo, né? Porque assim, as instituições financeiras tradicionais, elas têm um processo muito rígido e engessado para precificar o crédito, o risco e conceder aquilo pro pequeno empresário, né? Mesmo que seja uma linha favorecida, mesmo que seja uma taxa... Era para isso, né? Que era para exatamente. E ajudar o caixa no momento de crise, né? Só que agora, assim, aí com esse novo projeto de lei que foi aprovado e foi sancionado, agora vai existir fundo garantidor do próprio governo, né? Que aí vai dar vai tirar um pouco de opacidade das instituições financeiras e vai tentar dar mais um pouco de velocidade na concessão desses créditos. Teve um trabalho para incluir as fintechs nisso, a gente conseguiu, mas aí é numa linha específica do BNDES, né? Então, que o fundo do BNDES direcionado para isso vai poder acessar as fintechs e também quem tem FDICs que possam receber dinheiro do banco do BNDES também vão poder acessar esse recurso. Como boa parte das fintechs acessam FDICs para distribuir os créditos, as carteiras de crédito que elas constroem, aí as fintechs vão ser amplamente atendidas por esse item. Porra, excelente, Diegão. E pegando o gancho aí de crise e né, Covid, dinheiro chegando na ponta, eu queria que vocês comentassem, enquanto eu chamo a outra pergunta aqui, que é... Opa, travou? Que é a questão do caixa. No momento de crise do Covid, como que vocês estão reforçando o caixa
das empresas aí do portfólio ou vendo as estratégias de reforço de caixa dessas companhias aí que foram afetadas aí pelo Covid. Arthur, Bom, obrigado. assim que veio a bomba, né? A primeira coisa que a gente fez foi fazer um diagnóstico completo. A gente ainda tem 70 startups ativas no portfólio. Então, quando você tem os exits, os write-offs, tem 70 ainda que, precisam, né, minimamente sobreviver. E aí, no nosso primeiro snapshot, assim, ficou um cenário, um terço das empresas altamente impactadas de forma negativa. Então, assim, a receita foi lá para baixo, para zero, principalmente coisas ligadas a turismo, entretenimento, isso daí foi embora, né? Um terço neutro, levemente impactado para neutro, e um terço positivo, um terço vendendo lenço para quem está chorando, né? E aí, basicamente, os setores mais impactados positivamente foram a saúde e o agronegócio. Então, o agronegócio foi bem resiliente aqui durante esse período, está sendo bastante resiliente. Tem vários aprendizados aí, desde o empreendedor que não conseguia falar com o fazendeiro porque o cara só quer atender na porteira lá, e agora ele também está dentro da casa dele, tendo que fazer Zoom. Então, o nível de conversão de visitas aumentou substancialmente, a boca do funil aumentou, o cara consegue vender mais. Então, a transformação digital na casa do fazendeiro fez com que os caras vendessem mais. O setor da saúde, obviamente, porque está demandando, né, e tudo mais. Aí as startups começaram a ter que balançar muito aí o coreto para resolver. Tem um caso clássico da Flapper. A Flapper é como se fosse a Uber dos jatos executivos, né? Então eles só fazem rota São Paulo, Angra, a galera que tem dinheiro contrata jatinho, né? Empty leg, mas, poxa, isso também caiu pra caramba. E o que eles fizeram? Como eles têm uma frota muito grande, eles conectaram a questão das frotas com o setor da saúde e começaram a mandar avião para buscar máscara, para buscar repatriar brasileiro que está no México, no Brasil e etc. e tal. Então, pivotou a receita para uma coisa cargo, que não estava na cabeça deles, né? Então, a primeira coisa que a gente pediu para os empreendedores, e aí foi para todos, olha teu caixa, estica o teu caixa ao máximo, mas sem tirar o pé do seu crescimento. Então, aquilo que era crucial, então, projetos que iam criar uma nova base de clientes, suspende agora. Projetos que eu preciso para reter clientes, dá double down, porque você não pode perder cliente nesse momento. Então, a gente foi balanceando isso, né? A gente continua acompanhando, então a gente criou comitês de contingência semanalmente, depois foi afrouxando à medida que as semanas foram passando. E agora a gente teve 2 write-offs, 2 empresas que no meio do caminho fecharam as portas porque não tinha mais como segurar. E daí vem a questão que a gente fala para os empreendedores: não espera ficar com 3, 4 meses de runway para captar. Você tem que captar quando você está com 8 a 9 meses de runway. E empreendedor, founder, tem que buscar a captação o tempo todo, sim, porque até chegar em Product Market Fit, não vai ser pela geração de caixa que você vai conseguir fazer, né? E em alguns casos a gente optou por linhas de crédito. É muito difícil pegar crédito para empreendedor no Brasil de startups, porque você tem que ter garantias reais, os caras não têm, né? Uma coisa legal que a ACAT fez no Sul foi dar a ACAT como garantia real para os empreendedores da ACAT, com linhas de até 100 ou 150 mil reais, por exemplo. Então, foi uma atitude super legal que eles tiveram lá e destravou algumas linhas para os empreendedores, né? Mas aí teve o diferimento dos impostos, algumas reduções salariais, toda aquela agenda meio Cláudio Galeazzi, assim, né, que foi as startups precisaram aplicar. Mas eu acho que agora está tendo uma correção disso natural, então os empreendedores estão ficando mais calejados e estão buscando, o novo clichê do mercado agora é o camelo, né? Não é mais o unicórnio. Sim. Então
é aquele que está lá, tem as reservas, está se segurando, a hora que a tempestade passar, ele vai com tudo para o mercado de novo. Então, é um pouco isso que aconteceu no portfólio da ACE. Legal. Do nosso lado, a gente teve uma baixa só, das 17 empresas que a gente já investiu, teve uma baixa só. Mas, assim, o modelo de negócio, assim, infelizmente, não conseguiu se adaptar e ia ser muito difícil de adaptar mesmo. Porque era uma startup de experiências gastronômicas na casa do convidado, entendeu? Então, por exemplo, você sabe fazer um churrasco bem bacana, você vende o seu churrasco, as pessoas vão comer churrasco na sua casa. Cara, cenário de lockdown, quarentena, isolamento social, esquece, né? Não tem nem como. E ela já estava sobrevivendo por causa de B2B, mas aí os B2Bs também cortaram porque não ia rolar experiências, aí ela fechou, tá? Aí nesse caso a gente teve que fazer um trabalho em conjunto para entender como que a gente poderia ajudar nesse processo de encerramento, teve que fazer uma comunicação para o público investidor, falar assim, infelizmente foi o que aconteceu, faz parte, né? A gente acreditava, mas não deu certo. Mas a gente também está fazendo um trabalho junto com a empresa para saber se tem algum ativo naquela empresa que pode ser eventualmente negociado com uma outra empresa do nosso portfólio. A gente se conectou a elas, entendeu? Para ver se dá para dar alguma liquidez para alguém, mas já sabendo que se tiver alguma coisa vai ser pouco. Tá? Aí, Mas aí é a necessidade de olhar portfólio, né? Isso. Dentro do portfólio, por exemplo, tinha uma outra empresa que está indo muito bem, que é de delivery de comida, né? Do nosso portfólio, estava procurando base e regiões para expansão. E ele tinha base e região para expansão que não atendia ainda. Então, assim, faz parte do portfólio, da estratégia do portfólio também gerar essas conexões, tá? Aí das outras empresas, primeiro a gente fez um trabalho geral, assim, do tipo, a gente coletou, porque é um turbilhão de informações chegando sobre novas linhas e diferimento de impostos, etc. Tal. Mas a gente, até o empreendedor parar para saber qual dessa melhor se adequa, a gente achou melhor fazer um compilado e direcionar já para a empresa do portfólio, se antecipando a ele, a pesquisa dele, ajudando a vida dele, tá? Nesse sentido, né? Mas tiveram outras que foram super bem. Teve uma empresa nossa que ela estava mais ou menos se provando que era na área de saúde, e aí com a telemedicina, que ela estava esperando já há bastante tempo, que veio a forceps por causa da quarentena, ela deslanchou. Ela conseguiu validar as teses, conseguiu converter vários novos clientes e cresceu bastante mesmo nesse cenário adverso. Então, assim, teve a prós e contras e teve as que conseguiram se destacar e estão indo super bem também. Show de bola, meus amigos. Estamos chegando quase ao fim aqui. Eu vou pedir aí para cada um de vocês aí dar uma mensagem final, né? Aproveitar, Arthur, e falar um pouco da plataforma do Growthholics que vocês lançaram, um benchmark para a gente aqui também. A gente é cotidiano aqui, como a gente falou, a gente também faz o benchmark, fez o benchmark fora, fez o benchmark aqui dentro, e a gente tem esse aí com muito carinho aí como, né, que é uma pista aí para a gente seguir. Também abrimos aí linha de consultoria, abrimos linha de treinamento. Sobreviver com uma aceleradora não é fácil, né? Então a gente criou canais de receita também, né? Estamos seguindo a trilha aí de vocês, então é um prazer aí ter você aqui com a gente. Queria que você desse aí a mensagem final. O Diegão também participou dos nossos bets desde o início, né? Estamos aí co-investindo junto aí na plataforma. Mais uma vez, obrigado. Queria que vocês passassem a mensagem final aí e agradecer a participação de todo mundo. Valeu. Valeu, André. Obrigado. A gente realmente tem genuinamente colaborativo desde o início do ecossistema. É assim que a gente vai criar impacto no Brasil pela inovação, né? Ainda podemos ser relevantes, mas ainda somos muito pequenos do que podemos ser. Então, nesse sentido, a gente resolveu abrir a nossa metodologia de aceleração para o mercado em março. Essa plataforma chama Growthaholics for Startups, fazendo um pouquinho de jabá aqui, prometo ser rápido. Se vocês entrarem lá no site da acestartups.com.br, qualquer empreendedor pode acessar. Nosso programa de aceleração ele é totalmente equity free. Em menos de um mês aí de lançamento, agora quase 2 meses, a gente já tem 800 e poucas startups sendo aceleradas na plataforma.
Lá tem mentoria, vai fazer matchmaking com o mentor, vai poder usufruir, tem fórum, tem lives que a gente faz, tipo essas daqui. A gente pode até fazer alguma coisa junto lá dentro, vai ser um prazer. E eu acho que essa é a pegada, pessoal. Esse ano aqui tá difícil para todo mundo, só que o que eu sinto de temperatura, conversando com anjos, VCs, aceleradoras, é que está todo mundo com apetite para investir. Talvez o que aconteça é que o dinheiro disponível para investir vai ser repartido em cheques menores, então isso necessita de co-investimento para que o empreendedor possa ter esse runway de 12, 18, 24 meses minimamente garantido. Então, existe um sentimento de colaboração muito forte pelos agentes investidores no Brasil. Eu acho que não é hora de tirar o pé, é hora de tomar pé da situação, fez acontecer, entendeu o que está acontecendo, vai para o mercado, vai captar, vai se apresentar, vai crescer, vai conversar com o cliente, e aí está aqui à disposição para ouvir vocês também e, de repente, fazer um investimento, né? A gente ainda quer fazer mais uns 10 esse ano, então pode vir. É isso, show de bola. Temos um co-investimento junto, né? A Bike Registrada. Bike registrada. Tá aí voando. Isso aí, vamos nessa. Diegão. Valeu. Bom, para encerrar aqui, primeiro eu queria agradecer aí mais uma vez o convite, a parceria. O Cotidiano é um player muito estratégico para a gente, está bem localizado no DF, Centro-Oeste. A gente consegue alcançar ali uma região muito rica, empreendedores de alta performance e investidores também muito interessados em investir em inovação. E vocês são parceiros aí da gente para isso. É só como um grande finale aqui, só para falar que a gente fez uma pesquisa na nossa base do público investidor e a gente identificou que eles vão manter o desejo de investir mesmo nesse cenário de incerteza, tá? Então, os insights que a gente conseguiu levantar é que não vai haver uma redução no investimento, vai haver uma leve redução nos cheques, tá? Dos investidores que estão dispostos a investir com a gente, né? E eles também já falaram sobre os segmentos que eles gostariam de investir. Disparado em primeiro lugar foi saúde, health tech, mas também tem green energy, também tem mobilidade urbana, estão bastante interessados, fintechs também estão muito interessados. Então, tudo que for direcionado a isso tem espaço com a gente, porque o nosso público está querendo coisas nesse sentido e a gente, como dentro do nosso portfólio, encaixa muito bem, tá bom? E de resto, mais uma vez, agradecer aí a Cotidiano sempre fazendo um excelente trabalho aí de ecossistema e engajamento da comunidade. Valeu, Diegão. Obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Valeu aí. Acho que seguimos na jornada. Semana que vem temos mais aí um encontro. E a ideia é essa, tá educando o ecossistema, tanto os empreendedores, os investidores, os corporates, né, para todo mundo. O ecossistema, eu sempre falo, o ecossistema é um só, né? Então tem que estar todo mundo ligado, trabalhando. Não tem economia real e nova economia, então economia só. Então também a gente, né, juntar todo mundo aí em prol de ter um dia a dia melhor. Esse é o nosso propósito e seguimos na missão. Obrigado, Dudu, mais uma vez. Valeu, Floyd. Valeu, Arthur. Obrigado, Diego. Valeu. Valeu, Dudu. Obrigado, valeu, Dudu. Valeu, Floyd. André. Falou. Um abraço, gente. Tchau. Valeu, galera. Um abração. Tchau, tchau. Valeu.